Então, oficialmente, boa tarde. Nosso tema hoje é dentro das constelações familiares, lealdades invisíveis. Esse é o nosso, se não me engano, 5º encontro sobre constelação. E a gente tem falado em cada um deles. O primeiro foi um mais geral, falando sobre a teoria, né, das constelações, essa metodologia encantadora. E depois a gente falou de alguns aspectos mais pontuais dentro das constelações familiares. E o assunto de hoje é lealdades invisíveis. Ok? Então, o que nós vamos tratar neste encontro? Nós vamos falar rapidamente das leis do amor, o direito de pertencer, né, que é uma das leis, mas o direito de pertencer aqui ele está muito ligado à questão das lealdades invisíveis, né? Se nós estamos falando de lealdade, estamos falando de lealdade a quem? Sermos leais a quem? Então, ser leal ao sistema a que você pertence, né? O que herdamos desse sistema, o medo da exclusão, e depois vamos falar um pouquinho sobre como curar o sistema, como curar essas lealdades invisíveis e estender essa cura para todo o nosso sistema familiar. Aqui, rapidamente, eu sou Ana Maria, sou psicóloga, sou empreendedora, tenho uma empresa de desenvolvimento de pessoas já há 32 anos, atuo com programas de desenvolvimento humano, com coach de vida e carreira, e com as constelações sistêmicas. E de um tempo para cá, tenho focado a minha atuação mais no público 50+. Então, atendo individualmente, com terapia e constelações sistêmicas familiares e empresariais, e atuo também com grupos. E estou na IOLEX há 1 ano, desde novembro do ano passado, e é muito bom estar aqui com vocês. Então, nós falando das constelações sistêmicas, que foi uma metodologia, então, estruturada pelo Bert Hellinger, não foi ele que criou, né? As constelações já existiam com outros psicólogos atuando. O Bert se tornou a principal figura, pois ele esquematizou e deu mais visão, né? Visibilidade, na realidade, as constelações com o trabalho dele. Ele escreveu mais de 100 livros, ele faleceu em 2019, né? Há 3 anos atrás, com 93 anos, se não me engano. E ele deixou, então, um legado enorme aí de contribuição para a divulgação e para o crescimento desse movimento das constelações, que hoje é um movimento muito forte no mundo todo. No Brasil, é um movimento que vem crescendo a cada dia, em diversos campos, né? No campo das famílias, no campo pessoal, no campo no jurídico, né? Com as juntas de conciliação. Hoje, o Brasil foi um país onde cresceu muito o uso da constelação sistêmica no sistema judiciário. E hoje aplica-se nas empresas, aplica-se nas escolas, né, em diversos locais. Vou só colocar, gente, que aqui é para ser um grande bate-papo, então fiquem à vontade para me interromper, né? Levanta a mãozinha só para não atropelar. Tem uma mãozinha aí de reação, né, nos reactions. Quem quiser falar, levanta a mãozinha de reação, que aí a pessoa aparece aqui na frente para mim, e aí eu já dou a palavra, ok? Então, as constelações, elas estão baseadas em 3 leis sistêmicas, né? Primeira questão, por que o termo constelação, né? Porque nós somos estrelas, mas nunca uma estrela sozinha. Nós fazemos parte de uma constelação, de um grupo, né? Onde há uma ligação, há uma interferência, há uma sincronicidade, muitas vezes, né? Então, nós estamos ligadas, né, pelas teias desse sistema,
e nós influenciamos e somos influenciados dentro do nosso sistema, tanto do sistema familiar, como do sistema de trabalho, o sistema dos amigos. Nós fazemos parte de diferentes grupos que são diferentes sistemas, onde a gente se relaciona e, como eu disse, onde a gente influencia e é influenciado, né? A primeira ordem do amor, ou ordem sistêmica, é o direito ao pertencimento. Todos nós temos direito de pertencer ao sistema, ao nosso sistema familiar, ao sistema de trabalho. Então, o direito de pertencimento é a primeira questão muito forte no nosso relacionamento, inclusive na nossa saúde física e mental. O direito de pertencimento, ele nos influencia como um todo, ok? A segunda ordem é a ordem do amor. A ordem do amor é a hierarquia. O que é a hierarquia? Em todo sistema, há uma hierarquia que deve ser preservada. Quem vem antes tem precedência sobre quem vem depois, né? Então, no caso da família, os pais têm precedência sobre os filhos. Os pais são considerados maiores do que os filhos. Quando alguém dentro da família sai do seu lugar e tenta ocupar o lugar de um outro, ele causa um emaranhamento. Emaranhamento é uma confusão, né? Um aspecto negativo no sistema. Na primeira ordem, que é o direito do pertencimento, quando alguém é excluído do sistema, isso causa um emaranhamento. Na segunda ordem, quando alguém troca de lugar, né? Sai do seu lugar e se coloca no lugar do outro, isso causa um emaranhamento. E a terceira ordem do amor é a ordem do equilíbrio entre o dar e o receber. Em todos os relacionamentos, essa relação, né, é como uma balança, onde os pratos devem estar equilibrados. Eu dou e recebo, e essa relação deve ter um equilíbrio. Quando alguém no sistema, alguém numa relação dá mais do que recebe, ele causa um desequilíbrio no sistema e isso também causa o que o Bert, então, chamou de emaranhamento, né? Então, é importante nós conhecermos as leis do amor. Por quê? Como eu disse, as lealdades invisíveis, elas estão muito ligadas à questão do pertencimento. Eu pertenço a um sistema e eu tendo a repetir padrões desse sistema. Por que a gente fala de lealdades invisíveis? Porque elas são inconscientes. Então, elas estão no nosso inconsciente. E muitas vezes a gente tem uma lealdade invisível a algum padrão do sistema e nós mesmos não percebemos, mas outras pessoas podem perceber e nos avisar. Ou em determinadas situações que acontecem, eu posso até me questionar. Eu estou numa determinada situação, emitindo um determinado comportamento, né? E eu mesmo não me entendo. Eu mesmo acho estranho, por exemplo, aquele comportamento. E aí eu posso me perguntar, nessa situação, eu estou a serviço de quem, né? O que eu estou pretendendo com esse comportamento? A quem eu estou honrando ou respeitando, a quem eu estou imitando, né? Nesse sentido, no sistema. Vamos lá, Ângelo, quer falar? Pode falar, Ângelo. Então, pessoal, boa noite, Ana. Eu botei aqui no chat, tá? Eu não faço a menor ideia do que seja constelação familiar. Já ouvi falar, mas não estou familiarizado. Cheguei até a perguntar se tem a ver com barra de access. Eu acho que já não tem, pelo que você está expondo aqui. Mas eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é quanto à hierarquia. Pode fazer. É que quando, por exemplo, um membro da família, ele se torna, assim, incapacitado de exercer o valor que ele tem. Então, alguém abaixo dessa hierarquia teria que assumir, de certa forma, o lugar dele.
né? Até que ponto isso é prejudicial ou não, até que ponto isso ajuda ou não, e a terceira ordem é o equilíbrio do dar e do receber. E quando entra aquela premissa do que a gente não pode dar o que a gente não recebe, como é que funciona esse sistema aí? Muito obrigado, valeu. Ok. Vamos lá. Bom, então, em relação à barra de Access, eu não conheço bem barra de Access, não é uma terapia que eu uso, né? Mas faz parte dessas terapias holísticas que existem agora, assim como a constelação. Na realidade, a constelação, a gente não costuma classificar a constelação como uma terapia, mas sim como uma ajuda para a vida, né? Porque ela não está só ligada a um processo de cura, mas é um processo muito mais abrangente, né, do que curar um sintoma. A constelação, ela dá ordem, né, ao nosso sistema de pertencimento, ao nosso sistema familiar, ao nosso sistema empresarial. Então, ela não se atém muito à questão de ser classificada como uma terapia, ela é classificada mais como uma ajuda para a vida, né? Ok. Mas vamos lá, na pergunta que você fez da hierarquia, acho que todo mundo tem essa curiosidade também. Então, digamos que, eu acho até que uma questão hoje que a gente discute muito, por exemplo, com o pessoal mais velho, os pais, né? O pai se torna inábil para algumas coisas e os filhos assumem. Por exemplo, uma filha assume de cuidar do pai, né? De fazer a parte legal, por exemplo, as obrigações, né? Ou pode ser pai, ou pode ser um irmão, como você falou, em alguém que esteja numa posição hierárquica mais alta. Por exemplo, se é um irmão mais velho, já está numa posição hierárquica maior, né? Mais alta do que a mais nova. Então, a gente vai ter que diferenciar aqui o legalmente da questão da atitude, tá? Então, uma filha pode estar legalmente responsável pelo pai ou pela mãe, né, ou pelos dois até, mas a atitude dela frente aos pais não pode ser de maior para menor, porque ela é menor do que os pais, tá? Então, o que faz o emaranhamento aqui na questão da constelação é quando eu me arrogo um poder, uma autoridade em relação à postura mesmo, né? Falo com os pais como se eles fossem inúteis, como se eles fossem totalmente um zero à esquerda. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, com minha atitude, quebrar a questão do respeito, da honra, né? Do reconhecimento da hierarquia, que meu pai é maior que eu. Nas constelações, a gente usa mesmo esse termo. Eu sou menor e eu me coloco diante do maior, né? Então, mesmo meu pai estando incapacitado, por exemplo, quando eu falo com ele, eu tenho que me colocar no lugar de alguém menor que fala com alguém maior, tá? Então, aqui é a questão da postura. Eu sei que legalmente vão ter muitos casos de pais que estão incapacitados e que alguém vai tomar os direitos, né, entre aspas, em relação a diversas coisas no lugar dessa pessoa. Mas aqui para a gente, na questão sistêmica, o que vale é a intenção, a postura, né, o trato, o sentido psicológico, o respeito. É nessa situação que a gente fala da hierarquia que deve ser respeitada, certo? Ok? Em relação ao equilíbrio, eu não entendi bem. Você falou, eu não posso dar aquilo que eu não recebo, é alguma coisa assim? O que você falou? Mais ou menos por aí. É como se fosse uma troca, né? Eu não posso dar o que eu não tenho. Sim. Né? Então, Essa é a primeira questão do equilíbrio. E para Eu eu ter dou... alguma coisa, eu teria que receber para poder dar. Então, Sim. se eu não recebo, eu não posso dar. Eu não posso Okay. compartilhar, vamos dizer assim. Exato.
Então, né, a gente fala aqui na questão do equilíbrio, uma coisa que a gente nunca vai dar na mesma medida é em relação aos pais. Por quê? Os pais nos deram a vida. A vida não tem nada mais importante que isso. Então, eu nunca vou conseguir retribuir para os meus pais a vida. Nunca vou dar nada para eles que tenha tanto significado quanto a vida. Como é que eu retribuo a vida que eu recebo dos meus pais? Passando essa vida adiante. Então, tendo filhos, né? Ou passando a vida adiante num serviço, por exemplo, né? Se quem não quer ter filhos, fazer um serviço para outras pessoas, alguma coisa assim. Mas, numa relação a dois, numa relação, por exemplo, de casal, a troca deve ser balanceada. Eu dou e recebo. Toda vez que numa relação, ou de negócio, ou de amizade, ou de casal mesmo, de relacionamento, alguém dá mais do que recebe, a relação fica desbalanceada. E o que acontece? Essa relação tende a ficar cada vez mais difícil e a realmente ser cortada, se a gente não conseguir balancear. Hoje a gente fala muito, né, das relações abusivas, por exemplo. E até é um item que entra também aqui nas lealdades sistêmicas, porque muitas vezes, numa relação abusiva, eu estou repetindo o padrão familiar. Né? Se eu venho de uma família, por exemplo, em que as mulheres sempre foram submissas, sempre foram condescendentes, né? Sempre baixaram a cabeça para tudo. Existe uma tendência de repetir o padrão e se envolver em relações abusivas como outras mulheres de gerações anteriores se envolveram. O que acontece é que não vai ter harmonia, tá? Então, não é que se uma relação está desequilibrada, ela vai deixar de acontecer, ela pode até continuar acontecendo. A gente vê relações desequilibradas que perduram por anos, mas nunca vai ter harmonia. E o nosso foco, como eu falei que a constelação é uma ajuda para a vida, o nosso foco é que a vida flua de uma forma suave, que traga felicidade, que traga harmonia, que haja o respeito mútuo. É isso que a gente busca nos relacionamentos. Então, a ideia de manter o equilíbrio entre o dar e receber é para que haja esse fluir da vida mais leve, né? Mais harmonioso. Ok? Bom, então vamos lá. Como é que é a nossa ancestralidade? Né? Olha só, gente, para que a gente chegou aqui, para que a gente tenha chegado aqui onde estamos hoje, nossa vida, nossa árvore tem isso aí, ó. Nós temos 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavós, 256 heptavós, 512 octavós, 1024 enneavós, 2048 decavós. Quer dizer, em 11 gerações, foram 4.094 ancestrais, para que você esteja aqui hoje. Isso sem contar tios, primos, né? Nós estamos só aqui no esquema vertical, não estamos colocando as ramificações horizontais. Quando a gente pensa nisso, imagine, né, você pensando aí na sua ancestralidade, todas as dificuldades pelas quais essas pessoas passaram, todos os dramas, todos os infortúnios, todas as felicidades também, sem dúvida, né? Mas a gente sabe que levaram uma vida difícil, que tiveram diversos acontecimentos. E nós fazemos parte desse sistema. A neurociência já comprovou que as nossas células têm memórias, que o nosso DNA transmite as memórias de todas essas gerações. Segundo os estudos do Bert, a gente sofre hoje, de uma forma praticamente direta, a influência de 7 gerações. E é normal nas constelações a gente
puxar coisas dessas gerações, né? Então, quando a gente pensa em tudo isso, nós precisamos fazer essa análise. O que aconteceu? O que eu sei da minha ancestralidade? As pessoas mais novas que hoje estão se envolvendo com a constelação têm a vantagem de ainda terem, por exemplo, pais, avós, às vezes bisavós vivos, que podem dar informações concretas. Quem não tem, né? Eu não tenho mais nenhum avô, nenhum bisavô, e não tenho também os meus pais vivos. Tenho poucos tios, né? Mas poucos mesmo. Um da parte do meu pai e 2 da parte da minha mãe. Então, eu fico procurando informações, elas não entendem por que eu faço tanta pergunta, né? Mas eu quero tentar resgatar muitas coisas da minha árvore genealógica. E um exercício que eu vou passar para vocês, depois a Marfida vai passar o arquivo, é de fazer o seu genograma. O que é fazer o seu genograma? Esse desenho que está aqui, ó, eu faço, por exemplo, com toda pessoa que vem fazer a constelação comigo, eu faço em 2 sessões. Na primeira sessão, a gente faz o genograma e tenta fazer bem detalhado para depois ir para o campo realmente fazer a constelação. Então, vocês vão receber esse desenho, tá? Arquivo, para vocês preencherem. A figura redonda significa mulher e o quadrado é homem. Então, você vai começar colocando o seu nome aqui embaixo. Tá o redondo e o quadrado, porque eu não sei quem é que vai estar preenchendo, né? E aí você tem do seu lado esquerdo a sua mãe e do seu lado direito o seu pai. Você vai colocar o nome completo e data de nascimento, e se já morreram, data de morte. Aí você vai para os avós, né? Na mãe, a avó e o avô, no pai, o avó e o avô. E vai para os bisavós, tentar preencher com os dados. Hoje mesmo, as pessoas que vieram de outros países, existem sites específicos que procuram todos os ancestrais, todos os antecedentes, porque hoje muita gente está interessada em fazer a cidadania, né? E acaba indo buscar. Eu pessoalmente, eu tenho a cidadania portuguesa pelo lado da minha família e tenho a cidadania italiana pelo lado da família do meu marido. Então, a gente fez todo esse estudo, a gente fez o levantamento das árvores genealógicas dos 2 lados, então a gente tem bastante informação sobre isso. Mas o que a gente quer aqui com vocês? Nós estamos falando da lealdade invisível, né? Que são as repetições de padrão que acontecem nessa família. É muito interessante a gente fazer esse genograma e ir levantando não só os nomes, mas lembrando de acontecimentos da vida. Por exemplo, lembrando de padrão de comportamento. Por exemplo, você percebe que eu tenho um padrão. Eu vou colocar alguns exemplos meus só para ilustrar. Por exemplo, na família do meu pai, até onde eu conheço dos meus bisavós, eu não encontrei nenhum viúvo, só viúvas, né? Então, eu vejo que um padrão que se repete nessa família é que os homens sempre morrem antes das mulheres. Eu percebo algumas doenças que se repetem, por exemplo. Número de abortos que teve na família. Então, é interessante que a gente, a hora que está preenchendo essa genealogia, né, a gente comece a pensar em fatores que aconteceram, padrões que se repetiram, né? Ou de padrão, inclusive, de riqueza e pobreza, padrão de pessoas que conseguiram vitórias na vida, mas a poder de muito esforço, que muitas vezes até o esforço o ganho não recompensa o esforço. Então, é interessante a gente ir pensando em como isso impacta na minha vida também, porque, como eu falei, se eu estou repetindo alguma coisa, eu posso me perguntar,
A quem eu estou honrando com esse comportamento? A quem eu estou honrando com esse padrão de repetição que eu não entendo, que vem do meu inconsciente e eu estou repetindo sem entender o que está acontecendo? Eu posso chegar numa situação realmente de reconhecer uma lealdade invisível, ok? Então, esse exercício é um exercício muito importante para se fazer. Desenhar o seu genograma, né, a árvore genealógica, e preencher ele com o maior detalhes possíveis. Você pode, por exemplo, uma coisa bem interessante da gente fazer, lembrar quais eram as emoções que essas pessoas transpareciam. Por exemplo, eu tinha uma avó que era muito alegre, tá? Mas o meu avô era mais triste, mais calado, né? Mas ele tinha explosões de raiva e a minha avó era mais ponderada. Quando eu começo a perceber, fazer esse tipo de ligação, quais as emoções que estavam mais presentes na minha família, quais são os padrões de comportamento, quais são as doenças, né? Quais são as questões de vitória e perda, de ganhos e perdas, descobrir se houve abortos na família, porque aborto é considerado muitas vezes uma exclusão, porque muitas vezes era escondido. Tem aborto que não foi revelado para ninguém, que você descobriu sozinho depois, né? E não precisa nem ir muito longe, né? Eu vou mais um exemplo pessoal. O meu sogro faleceu em 2013, e depois, a minha sogra tinha falecido em 2002. Quando meu sogro faleceu, mexendo nas coisas dele, né, os filhos, né, o meu marido era o filho mais velho, descobriram uma certidão de nascimento de uma irmã que ninguém sabia. Então, são 4 filhos vivos, tinha uma irmã falecida bem no meio, ela era a terceira, e ninguém sabia disso. Isso é considerado uma exclusão. Uma exclusão traz muito emaranhamento no sistema. O que a gente fez? Nós fizemos a inclusão sistematicamente, né, através da constelação, a gente fez, então, a inclusão dessa menina no sistema. Então, por exemplo, o meu cunhado, a minha cunhada, que é considerada a terceira filha, não é terceira, ela é quarta. E ela foi criada como terceira. Isso é um emaranhamento de hierarquia, porque ela está num lugar que não é dela. Então, quando muitas vezes a pessoa tem sintomas, até sintomas físicos ligados a alguma doença, que quando a gente faz a inclusão e a pessoa volta para o lugar correto dela, isso se cura. Então, são exemplos que a gente tem visto, que a gente tem sentido muito na questão das lealdades, das disfunções em relação dos emaranhamentos em relação às leis do amor e também das lealdades. Gente, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade. Falando um pouquinho, né, eu tive que colocar texto aqui para tentar mostrar para vocês de uma forma um pouco mais clara. Peraí que eu bati errado. O termo lealdade invisível foi descrito, foi criado pelo Ivan Bogzormenyi, que era um psiquiatra húngaro radicado nos Estados Unidos, e ele trabalhava basicamente com terapia familiar. E ele que começou a perceber essa repetição de padrões dentro das famílias, né? Então, evidenciamos através da repetição de padrões de comportamento, depressões, histórias de vida e destinos difíceis, doenças crônicas, mortes trágicas, abortos, alcoolismo, drogas, violência, insucesso profissional, heranças, repetição de nomes próprios, dificuldade de progredir na vida, como oportunidades que nos são dadas de reparar os destinos difíceis de todos aqueles que nos deram a vida. Então, ele faz aqui um olhar positivo sobre
as lealdades invisíveis, que é aquilo que eu comentei. Quando a gente descobre quais são as lealdades, né? Eu falo sempre assim, a gente vai achando as verdades, né? Jesus já dizia na Bíblia, né? No Evangelho, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais nós conhecermos a verdade sobre a nossa história, mais nós estaremos livres, mais nós estaremos livres para sermos nós mesmos, para sermos autênticos, para não sermos mais repetição de outros, né? Então, o autoconhecimento é a grande chave, né? Hoje fala-se tanto, bate-se tanto nessa tecla do autoconhecimento, gente, mas é o autoconhecimento que vai nos libertar de uma série de coisas. Então, aqui esse olhar positivo no sentido de quando a gente descobre essas lealdades, elas são para a gente realmente oportunidades que a gente tem de reparar esses destinos difíceis e da gente não continuar a repetição, né? Então, embora pareça que é uma maldição, né? Como é que a gente vai se libertar das lealdades invisíveis? Embora pareça que é uma maldição, na verdade, o sistema familiar ele se repete para que os seus membros aprendam, com situações difíceis, a despertar dons, resiliência, novos caminhos, e assim o sistema se fortalece. Então, quando a gente descobre uma lealdade invisível, nós precisamos sempre olhar para ela como uma forma da gente ficar alerta, ficar consciente, né? Ela vai se tornar visível. Então, a gente fala que quando a gente descobre uma lealdade invisível, ela se torna um vínculo visível. E isso nos fortalece, né? Então, ela se torna uma situação onde a gente honra, onde a gente respeita, e isso fortalece o sistema, ok? A abordagem das constelações e da consciência sistêmica permite devolver a nossa dignidade e a de todos os familiares e libertar a verdade oculta que condiciona as nossas vidas, resgatando o fluxo de amor dentro e fora da família e proporcionando-nos a libertação e abertura para uma vida mais plena e realizada. Vou contar mais um exemplo meu, né? Depois eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês, se vocês conseguiram identificar na sua família algum exemplo. Quando a gente faz a árvore genealógica, voltando lá no genograma, é muito importante que nós somos um país relativamente novo e fomos povoados, né? Um país que foi povoado por diversas povos de diversas origens. É muito importante a gente conhecer a nossa origem. E quando a gente vai lá até o nosso bisavô, por exemplo, possivelmente nós vamos chegar, ou a família já estava aqui há 400, 500 anos, pode ser isso, mas pode ser famílias cujos membros vieram, por exemplo, no começo do século XX, fugindo de guerras, né? Pessoas que vieram da Europa fugindo de guerras. Esse é um dado muito interessante para a gente colocar no nosso genograma. Como é que a minha família chegou aqui? Quais são as misturas que tem? Por exemplo, vieram fugidos da guerra no começo do século ou já na segunda década, fugindo da Segunda Guerra Mundial, tal, terceira década, quarta, e que situações traumáticas tiveram, por exemplo, mortes durante a viagem, corpos que foram jogados ao mar, filhos, né, que não chegaram, ou às vezes filhos que chegaram sem os pais, porque os pais faleceram na viagem. Tudo isso afeta o sistema familiar. E quando a gente vai fazendo esse estudo, a gente vai descobrindo. Eu falei que eu ia contar um exemplo meu. Meu avô, pai da minha mãe, veio de Portugal no começo do século, ainda antes lá das guerras. Não tinha a ver com fuga de guerra, não. Ele veio, acho que 1909, 1910, por aí. Ele veio de Portugal,
sozinho, né, trabalhando no navio, e resolveu ficar por aqui. E meu avô trabalhava de pedreiro, desenvolveu uma asma, fez um trabalho muito tempo dentro da água, uma construção de canais, sei lá o quê. E ele tinha uma asma muito pesada. Já dou a palavra para você, Francisco. E eu, desde criança, desde que nasci, tinha problema de garganta, com 7 anos, acabei também desenvolvendo a bronquite, que se transformou em asma. E eu escutava muito a minha mãe falar assim: você herdou a asma do seu avô. E de mais de 30 netos, eu e um outro neto, o Carlos, herdamos a tal da asma do avô. E a família toda usava esse termo mesmo: vocês herdaram a asma do avô. E eu tive essa asma durante muito tempo. Há uns 8 anos atrás, fazendo uma constelação, né? Que o início da constelação nem era para problema familiar, eu estava tratando um problema profissional na constelação. Uma amiga minha, amiga de curso, inclusive, ela fazendo a constelação para mim. O que aconteceu? Apareceu o meu avô na constelação, né? Surgiu lá a figura e tal. E com uma que apareceu na constelação? Uma tristeza muito forte. Quem conhece alguma coisa de análise de corpo tal sabe que a tristeza está ligada a pulmão, né? O sentimento de tristeza está sempre ligado a pulmão. Então, meu avô tinha uma tristeza muito forte em relação a ter vindo sozinho e nunca ter conseguido voltar, e nunca ter revisto a família. E a partir do momento em que foi tratado esse aspecto na constelação, foram feitas frases de cura, né, ou frases de identificação, como a gente diz hoje. O que aconteceu? Eu nunca mais tive problema de asma. Minha asma simplesmente desapareceu. Então, a gente percebe, eu uso isso como exemplo aqui em Lealdade Invisível, porque era o que estava acontecendo. Por lealdade ao meu avô, né? A gente na constelação fala assim: eu como você, né? É a frase que a gente usa na constelação. Eu me identifiquei com a tristeza dele. Engraçado que eu, a vida inteira, já em adulto, eu falava assim: gente, eu tenho uma tristeza que não é minha. Eu sentia que eu tinha uma tristeza em muitos momentos, mas que não era uma tristeza minha, que não pertencia a mim. Isso acabou sendo curado numa constelação familiar. Francisco, quer fazer uma pergunta, por favor? Não, está escutando, não sei como é que tá a voz. Foi. Está escutando? Tá meio picotando, fala novamente. Não, vou ter que colocar o fio, quero saber só para ver se está... Eu vou ter que colocar aqui o interfone para não poder... Não, acho que dá para ouvir, sim. Fala devagar, Francisco, que dá para ouvir, sim. Dá? Está falando devagar e não se mexe muito. Tá bom. Não, eu só queria colocar os exemplos que a Ana está colocando, né? Eu também tive, por exemplo, eu fui atrás da questão da genealogia da família também. A minha bisavó, né? Minha bisavó, por exemplo, ela veio da Alemanha, né? E ela veio justamente de regiões em que eles foram meio, excluídos, meio tiveram que ser forçados de lá, e eles vieram para o Brasil. O primeiro filho deles, a primeira filha deles, por exemplo, morreu durante a navegação, eles estavam vindo, passando pelo Mar Atlântico. Simplesmente jogaram ela no mar, né? Não tinha outro jeito de chegar. Chegaram aqui, e aqui no Brasil eles foram colocados em regiões totalmente, assim, no fundo das regiões onde eles tiveram que desbravar, né, derrubar mato e tudo mais, bem longe das grandes cidades, do grande centro das vilas, né? Eles foram novamente excluídos novamente. Sim. E o meu bisavô, ele era o nome Francisco. E esse meu bisavô, ele bebia bastante. E ele acabou... Eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, quando fui procurar isso, que ele, por causa das suas bebedeiras, teve uma briga, ele morreu assassinado.
E eu não sabia, isso foi velado a 7 chaves, né? E a minha bisavó que tocou e se encarregou de criar as filhas no meio do mato, sozinha ela, né? Totalmente sofrida. Aí eu fui entender essa parte do sofrimento. Meu avô, minha avó, tinha sempre uma cara de sofrimento, né? Sim. Aí eu olhava para o pai parecia, também carregava uma cara de sofrimento, digo assim, aqui. Aí o que o pai esse tal do seu... E quando você falou de sofrimento, né, eu digo assim, também tem essa coisa pesada do sofrimento, Sim. né? E algo assim, mas da onde que vem isso? Parece que existe uma lealdade em torno disso que já vem desde a exclusão deles. Porque quando a Alemanha estava se formando no século passado, no século XIX, por exemplo, a gente tem que entender aquele território. Eles moravam onde hoje era a República Tcheca. A República Tcheca, no passado, parecia a Prússia, né? Aí eles tiveram que perder, por causa das guerras que tiveram, conflito e formação do Estado Nacional Alemão, eles tiveram que sair daquelas terras e ir para o território onde é que seria a Alemanha hoje. Só que eles não queriam, eles queriam sair de lá e foram embora, porque estavam tão frustrados e tristes, né, perdidos, e eles vêm para... E a gente herda muito algumas coisas que a gente só consegue perceber isso quando a gente vai realmente aquilo que você diz, Ana. A gente vai de atrás e procura para saber o que tem. Tem que E procurar. até nas doenças. Também fui percebendo as doenças. Meu pai teve câncer de intestino. Eu também tive câncer de intestino. Aí que eu partirei no passado do câncer de intestino. Algumas coisas muito incríveis, assim, cara, é uma lealdade muito forte que tem em torno disso, parece. A gente só vai entender isso depois. E como que a gente sofre em torno disso, né? Muito maior que a gente pensa e que a gente se imagina, né? Por isso que eu falo que descobrir essas lealdades é uma libertação, né? Ó, vamos fazer um exercício sistêmico. Já vou te atender aqui, Sônia, um minutinho. Então, ó, o Bert, ele diz assim: atrás de mim estão todos os meus ancestrais me dando força. A vida passou através deles até chegar a mim, e em honra a eles, eu a viverei plenamente. Eu tenho que repetir isso para os meus antepassados. Aliás, tem uma oração dos antepassados que é lindíssima, do Bert, vocês acham no Google, tá? Vale a pena abrir essa oração e fazer, né? Mas aqui, Francisco, realmente... quando eu vejo uma lealdade, eu tenho que sempre me perguntar, isso me ajuda ou me atrapalha? Porque existe a lealdade que aprisiona, existe a lealdade que liberta, né? Que faz crescer. Esse é um aspecto importante. E aí eu tenho que reconhecer, você já reconheceu aí, pelo que você falou, que tem toda uma história de exclusão, tá? Então você precisa incluir esses antepassados e você precisa dizer para eles, né? E aí você pode pegar dois objetos qualquer, por exemplo, a garrafa d'água, você é menor, né? O vidrinho de remédio aqui e a garrafa d'água. Ou pegar 2 bonequinhos, ou pegar 2 papéis, escrever meus antepassados, e você se colocar na frente deles e colocar assim, ó, eu respeito a vida que chegou a mim através de vocês. Eu reconheço o destino difícil que vocês tiveram. Reconheço tudo que vocês sofreram com as exclusões, com a segregação. E hoje, eu, reconhecendo isso, devolvo a vocês o direito de pertencer. Vocês pertencem e eu respeito. Eu agradeço a vida que chegou a mim através de vocês, mas peço permissão para viver a minha vida de forma diferente. Eu sigo para a vida mais leve. Então, você está honrando, está reconhecendo o sacrifício dos seus antepassados, mas você está dizendo para eles que você vai fazer algo diferente com a sua vida. Que é em honra deles que você vai fazer isso, entendeu? Então, você toma agora uma nova atitude, você honra, respeita, agradece a vida que chegou a você através deles, mas você pede permissão para fazer da sua vida algo diferente da que eles fizeram com a vida deles. Então, aí você já está desmanchando um emaranhamento do sistema.
tá? Então, esse é um exercício sistêmico muito simples, mas que você pode fazer lá sozinho mesmo. Mas, se você tiver interesse em fazer a constelação, procure perto de você, não sei onde você está. Hoje a gente tem constelação no Brasil inteiro, para quem prefere a constelação presencial, mas a gente faz as constelações online também com o mesmo efeito, né? As constelações têm efeitos maravilhosos, tanto no online quanto no presencial, porque nós estamos trabalhando com o campo morfogenético, que é a energia, e a energia não tem perímetro, não tem espaço determinado, a energia flui, né? Então, a gente faz esse movimento de desmontar os emaranhamentos que a gente reconhece, mesmo no online eles funcionam brilhantemente. Mas se você prefere presencial, possivelmente na região que você mora tem muita gente boa também. A constelação hoje é um movimento muito forte no Brasil inteiro. Tá? Certo, obrigado. De nada. Suane, fale. Oi, Ana. No meu caso, não é relato, mas sim uma dúvida. Sim, de quando fale. você falou que, quando é descoberto um pulo, né, na hierarquia, você falou que tem que fazer o reconhecimento, né, do que ficou faltando aí, né? E eu gostaria de saber de que forma que a gente inclui essa pessoa que faleceu, né, no caso que você citou, né, que a terceira pessoa, né, o lugar dela era o quarto, né, porque a terceira faleceu. Como que a gente inclui a terceira pessoa? A gente faz uma inclusão, como eu falei, no caso, por exemplo, lá, que era a irmã do meu marido ele quis conversar com os irmãos dele, e ele fez o reconhecimento, conversou com os irmãos e falou, ó, nós temos uma irmã, uma terceira irmã, que inclusive teve um registro, tem um nome, e que nossos pais nunca falaram para a gente, né? E eles fizeram assim, é a atitude mesmo de reconhecimento. Você pode fazer uma cerimônia, dependendo, as pessoas de diferentes religiões fazem uma cerimônia religiosa, colocam uma foto, se tem, ou colocam um símbolo, uma pedra, pode ser uma pedra, pegar uma pedra, ó, essa pedra vai simbolizar a pessoa tal, né? Eu peguei uma pedra aqui. Então, eu posso pegar uma pedra, um cristal, né? E falar assim, ó, a partir de hoje, essa pedra é a fulana que faleceu, que foi excluída. E posso deixar num lugar de honra na casa. Ou posso simplesmente não fazer nada físico, o importante é a atitude, é a minha atitude de incluir, né? Faço uma oração, faço uma intenção de Tá, entendi. pensamento, né? E incluo com as minhas palavras mesmo. Você pode dizer, fulana, eu te dou o seu lugar nessa família, você faz parte. E hoje nós reconhecemos isso. E aí fala, ó, a fulana que foi criada como terceira filha, na realidade não é terceira, é quarta filha. Muitas vezes, né, existem muitos problemas de hierarquia nas famílias quando um aborto não é reconhecido. Por quê? Segundo também os estudos psicológicos, nós temos o filho alfa, beta, gama, que são personalidades bem diferentes, e se repete depois, alfa, beta, gama. Então, o quarto é alfa, o quinto é beta, o sexto é gama, e vai assim. Então, imagine assim, ó, voltar no caso lá das minhas cunhadas, né? A terceira, que era gama... Ela é gama, né? Ela tem uma personalidade, ela morreu. Mas a quarta, que é a Patrícia, que está viva, e que é uma alfa, foi criada como gama. Como gama, entendi. Isso é problema, porque o alfa é o mais diretivo, mais que se coloca, é o mais que briga pelo poder, é uma personalidade mais forte, né, do que a gama.
Então, ela foi criada como sendo gama, ainda mais que os dois maiores, os dois primeiros são homens e ela é mulher, ela foi criada para obedecer tal, quando na realidade ela é a alfa, porque ela é a quarta. Isso já sempre criou conflito, ela sempre teve conflito com os irmãos. Então, muitas vezes a gente descobre conflitos terríveis na família e quando você vai procurar, você vê que é a pessoa que está numa posição diferente porque teve um aborto que foi ocultado, que não foi reconhecido, que foi considerado uma exclusão. E isso dá todo um emaranhamento na família. Muito interessante. Então, dá para ir muito a fundo nisso, né? Deixa eu responder aqui para a Fátima. Obrigada. De nada, imagina. Prazer te ver aqui, Suane. Fátima, fale. Deixa eu ligar aqui. E quando a gente não tem conhecimento, não descobre as lealdades invisíveis da nossa família, e não tem as pessoas que poderiam passar essa informação para você, já não estão mais aqui. Não, ó. As lealdades invisíveis a gente não descobre assim com informação dada, né? A gente vai ter que pesquisar, porque, como diz, é invisível, ela é inconsciente. Então, ela não está claro para a maioria das pessoas. Nós, com a visão de que a gente sabe que se está tendo muita repetição, repetição de destino, repetição de padrão de comportamento, repetição de doenças, repetição de falências, né, de insucesso profissional, a gente sabe que esse tipo de repetição pode estar configurando uma lealdade invisível. Aí a gente pode ir a fundo, a gente buscando conhecer isso. Muitas vezes, como você falou, a gente não tem mais pessoas que não nos dão informações tão detalhadas da família. Mas o que eu posso fazer? Eu começo a perceber um comportamento meu que eu não entendo, aquilo que eu comentei, né? Aí eu começo a me perguntar, por que eu estou repetindo isso? Por que eu estou agindo dessa forma se o que eu penso não condiz com isso? E eu posso imaginar que seja um padrão que veio da minha família. Se eu tenho pessoas para perguntar, eu vou perguntar. Se eu não tenho, eu posso até procurar ver através de fotos antigas, através de histórias que outras pessoas contam da família, ou eu posso simplesmente dizer, esse padrão não é meu. E esse padrão está me fazendo sofrer, em vez de me trazer bem. E eu posso fazer um reconhecimento interno meu, eu não quero mais esse padrão não me pertence, esse padrão deve pertencer a outra pessoa. Então, eu posso fazer um símbolo assim, ó. Vou pegar a mesma pedra, eu pego uma pedra, ou pego um pacote qualquer, uma caixa de fósforo. Né? Eu pego uma caixa de fósforo. Cadê? Tinha uma caixa de fósforo aqui. Tem. Eu estou sempre acendendo incenso. Ó, pego uma caixa de fósforo. E falo assim, ó. Eu vou colocar nessa caixinha tudo aquilo que eu sinto que não me pertence e que está me atrapalhando. E aí eu posso imaginar na minha frente um ancestral benevolente. Um ancestral que pode ser bisavó, tataravó, alguém do lado da minha ancestralidade. Imagino ela na minha frente e falo assim, querida ancestral, eu vejo você, eu reconheço você, eu honro e respeito você. Eu estou carregando pesos que não me pertencem. Eu honro a vida que chegou a mim através dos meus pais, mas esses pesos não são meus. Então, eu estou lhe devolvendo agora esses pesos que eu carreguei indevidamente e não quero mais carregar. Imagino que eu estou colocando aos pés dessa ancestral esse peso. Mas pode fazer por escrito e depois queimar também? Pode. E aí eu faço uma reverência, né? Se é para os meus pais, ou para os meus... No meu caso, por exemplo, o que eu fiz?
Eu peguei algo para simbolizar aquela asma que eu tinha do meu avô. Imaginei o meu avô, eu era muito ligada nesse meu avô. Ele morreu, eu já tinha 22 anos. E eu até hoje, eu escuto qualquer pessoa com sotaque português, parece que eu vejo ele contando as histórias dele. Eu tenho uma ligação muito forte com ele. O que eu fiz? Eu peguei algo, um objeto qualquer, para representar essa asma, me imaginei na frente do meu avô, colocando aos pés dele. Vô, eu reconheço você, eu honro você, eu reconheço a vida difícil que você teve, eu reconheço a sua tristeza por não ter voltado para Portugal. E eu carreguei essa tristeza e essa asma durante muito tempo, mas elas não me pertencem. Então, hoje, eu coloco aos seus pés essa tristeza e essa asma. E eu peço permissão para seguir em frente mais leve. Faço uma reverência e saio. Então, eu devolvo à minha ancestralidade algo que não é meu. Porque se está comigo, possivelmente veio pelo meu DNA de alguém dessa família. Como eu não sei localizar quem, eu chamo uma ancestral benevolente. Quer dizer, é uma ancestral que luta pelo bem e que ela vai representar a minha ancestralidade para eu fazer esse movimento de devolver algo que eu não quero mais carregar. Isso é um exercício sistêmico que a gente faz dentro de uma constelação, mas que a gente pode fazer também, independente da constelação. Qualquer pessoa pode fazer. Interessante. Meu Deus. A hora que você identificar, Fátima, qualquer padrão de comportamento seu, que você percebe que... faz um exercício de centralização e vai se questionando, né? Por exemplo, tenta pensar quando começou isso. É algo que vem lá da tua infância? Começou depois? É de uma interferência externa? É um padrão que você copiou de um coleguinha da escola? Alguma coisa assim? Se você não achar nada que é externo, é algo que veio de você, está lá no seu DNA. E você pode, então, pedir para essa ancestral benevolente levar embora, entregar para ela e pedir para ela levar. Gente, é interessante, meu Deus. Vou passar aqui uma frase do Bert, né? Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm lugar no seu coração. Então, nós precisamos incluir todas as pessoas da nossa família. Francisco ainda está aí? Sim. Francisco, você precisa, inclusive, incluir o assassino do seu avô. Porque pela constelação familiar, os assassinos e os assassinados do sistema também fazem parte do sistema, eles estão a serviço da vida. Tá? Então, você precisa fazer um exercício sistêmico como esse que eu citei, fazer um exercício incluindo esse assassino, dizendo que você entende o que aconteceu e aceita tudo, porque tudo foi como foi. Nada acontece que não era para acontecer. O que acontece no sistema está a serviço da vida. Então, aconteceu porque precisava acontecer. Então, a gente precisa reconhecer mesmo essas situações, tá? Então, você inclua o assassino, porque ele faz parte do sistema. E aí, você fala para ele que você está incluindo e que ele descanse em paz, e que você aceita o que aconteceu, porque tudo foi como deveria ser. E o nome do meu filho que foi assassinado é Francisco também. Olha. E ainda tem mais outro detalhe. Na minha família, eu tenho 2 irmãos mortos antes de mim, um leva o nome de Francisco também. Então, esse olha, tem uma pessoa que eu conheço que é muito especial, que ela faz a constelação do nome.
Porque o nosso nome tem um peso muito forte na nossa personalidade. E os nomes que se repetem na família trazem histórias também. Então, podem causar repetição de destinos. Porque a complicação era porque todas as vezes que a mãe ia para o cemitério dos finados, ou qualquer pessoa que falecia, ela sempre ia visitar o túmulo do Francisco. E o Francisco ia junto com a mãe olhar o Francisco, que estava lá no túmulo. E a confusão da criança. A confusão da criança de ter um nome de um irmão, o mesmo nome de um irmão que faleceu, né? Isso. Então, isso trouxe confusão muito grande, realmente, porque essa parte eu fui para a terapia. A terapeuta fez um trabalho comigo. Ótimo. Ela disse assim, não, nós vamos entregar isso aí, o que é do Francisco, é do Francisco, vamos separar isso. É dele. Esse trabalho, eu sei que a terapeuta chegou a fazer comigo. E ela disse assim, não, nós vamos fazer um outro trabalho que ela fez muito. Nós vamos levar 3 rosas brancas, você vai levar lá no cemitério, vai entregar, vai oferecer, isso é dele. Agora, a sua caminhada você vai fazer como Francisco. Esse Francisco já foi, tá? Porque havia uma confusão. Porque eu sempre tive sonho muito engraçado. Qual era o sonho? Eu sempre sonhava que estava morto. E que sempre tinha pessoas colocando flores no cemitério. É o destino. Você conhece um monte de Francisco morto, você se vê na mesma situação. Exatamente, até entender. E isso eu tive durante a minha infância, e nunca saiu da cabeça. Eu sei que tinha 8, 9, 12, 13, 14, 15, aquele sonho sempre do Francisco lá morto, e os outros levando flores lá para o Francisco. Francisco, o nome era idêntico? Oi? Ou só o primeiro nome? Um é Francisco Albano e o Francisco Silvério. Mas o que fica mais forte é o Francisco, né? É o primeiro, né? Exatamente isso, era por isso que estava colocado, ficou muito forte, né? E até eu descobri que o tal do Francisco, as minhas tias, né, foi descobrir no meio delas, por acaso, quando eu estava fazendo a pesquisa da genealogia da família, alguém larga assim, mas o nosso vovô bebia, então o teu bisavô bebia muito, né? E daí saiu para fora a história que ele foi assassinado, que até então não aparecia, na família não contou, não se dizia, né? Era velado. Então faz uma oração para ele, aceita o destino dele, tá? O destino precisa ser aceito, senão ele fica excluído. Aceita, tudo foi como foi, respeita, faz uma reverência, que isso vai trazer mais paz para o teu sistema. E isso é tão engraçado, porque eu tive um tio que morreu de bebida, tá? Ele é de cirrose hepática, morreu também. Deixa eu parar de compartilhar aqui para eu ver vocês. Então, teve várias coisas, né? Tem várias coisas que aconteceram por causa da bebida, né? O outro tio também bebia, só que um tio morreu antes, o tio que bebia foi o que viveu mais tempo dos homens. Ele chegou quase a 96 anos de idade. Parece que a bebida ajudou ele a ter uma longevidade. Ele foi ao contrário. Os outros encurtou, né? Enquanto dele, né, foi ao contrário. Né? Então, tem todo esse processo de como parece que eles foram fiéis a esse campo também, né, de beber também. Né? Ok. Marfida? Suane. A Suane está primeiro. Fala, Suane. Agora apareceu uma outra dúvida. Quando você fala que a gente carrega alguma coisa ruim, né? Mas isso não nos pertence. Você mencionou alguma coisa de colega e tal. Eu estou entendendo que dá para se entender que não é. Se a gente absorve, se a gente adquire alguma coisa, não precisa ser necessariamente de ancestrais, e sim pode ser de pessoas que nos cercam, é isso? Que a gente acaba absorvendo? Não, o que eu disse é assim, ó, quando você tem um padrão de comportamento e você vai buscar a causa, pode ser alguma coisa que você aprendeu com um coleguinha da escola, você imitou e tudo bem. Então, não está no teu sistema, está só em você. Agora, quando você percebe que não tem a ver com nada externo e você vai a fundo mais buscando nos seus pais, né, na avós, alguma coisa que tenha referência, se você tem um pouco mais da história da família e tal, ou
Isso possivelmente veio da árvore genealógica, veio pelo DNA, né? Então, aí você faz o exercício de devolver para uma ancestral. Mas que pode ser Você também sabe um comportamento copiado, você fala, que a gente pegou também de alguém? Não, se você pegou de alguém daqui externo, que você identifica que você aprendeu com alguém externo, não tem a ver com a família. Então, você não vai devolver para nenhum ancestral. Você vai simplesmente tomar consciência disso e falar assim, ó, eu estou fazendo isso porque eu estou imitando o meu coleguinha, eu não preciso fazer isso, eu não quero mais fazer isso. E você vai se disciplinar para tirar esse comportamento. Uhum. Agora, se você percebe que é uma lealdade invisível, isso é algo que estava inconsciente, mas veio de longe, veio lá da família, aí você devolve para a ancestral. Tá, entendi. Obrigada. Ok. Fala, Então, Martim. o meu, você comentou dos nomes que se repetem, caiu a ficha agora. Eu tenho o nome, o primeiro nome é da avó paterna e o segundo é da avó materna, que não tiveram uma vida tão fácil, que mais ou menos, digamos, é o meu caso. Tá. E eu tenho uma irmã que o nome dela se repete, uma parte dele com o nome da minha mãe. E algumas situações se repetem. Repete. Então, aí tem a ver com, vamos dizer assim, o DNA, né? Tem a ver com o que você acabou de explicar tudo agora. E eu Então, nunca você pode fazer o exercício com as suas avós, né? E você dizendo, eu reconheço o meu nome, eu honro e respeito o nome que recebi de vocês, mas eu estou carregando pesos que não são meus, que vieram com esse nome. Então, eu devolvo agora todos os pesos que pertencem ao nome, mas não à minha pessoa. Tá? Então, você vai devolver aquilo que não é seu. Faz esse exercício de colocar, pega um objeto qualquer, né? E imagina que você está na frente da sua avó e coloque no pé dela. Por que colocar no pé? Não dá na mão, é colocar no pé, tá? Porque vai para a terra. E aí você se coloca como menor, você faz uma reverência, você abaixa, né? Para entregar, entendeu? Você faz a reverência para entregar. Você não entrega de igual para igual, porque você não é igual, você é menor, elas são grandes. Você se abaixa para entregar e coloca nos pés, faz a reverência e fala, agradeço a vida que veio de vocês e chegou meus pais, chegou a mim através dos meus pais, e peço que me abençoem para que eu faça da minha vida algo diferente do que vocês fizeram. Muito bom. Tá? Isso é um exercício sistêmico. E, gente, isso tem muita força, porque nós somos energia, nós estamos mexendo com energia. Ana, se uma pessoa se casa e diz o seguinte, eu gostaria que meu marido fosse igual ao meu pai, e aí o pai tinha alguns defeitos e o marido acaba tendo. Pode funcionar da mesma forma? Você cria um campo energético, você está no campo morfogenético, né? O teu marido, ele vem de um outro sistema. Não é o meu, mas exemplo de quando uma a outra gente pessoa. casa, a gente tem o cruzamento dos dois sistemas. Os nossos filhos terão coisas dos dois sistemas, né? E a gente precisa ter um cuidado mesmo com relação a isso. Essa ideia de que as palavras têm poder, a gente tem que acreditar, porque é energia, você tá mexendo com energia. Eu já pedi para a pessoa pedir perdão e se redimir do que ela falou lá atrás. Sim. Só que a coisa ainda vem, né? Vem. Ok, tá? Mas, é assim, essa questão de pedir perdão é bem delicada, né? Porque você pode também você perdoar e você anular o fato com o seu perdão, né? Ah, tá. Okay? Eu posso pedir pela outra pessoa. Pode, faça o Ho'oponopono. Conhece o Ho'oponopono? Conheço. Faça muito o Ho'oponopono. Bom. Suane, vamos lá para que a gente... Só para encerrar aqui também,
Sim. Então, pelo que você está falando sobre nome, né, que pode ser carregado também alguma característica, então deve ser evitado usar, principalmente para homem, né? Principalmente não, acho que só homem, que usa o nome igual do pai, né? Aí põe Júnior, põe Júnior, neto, sobrinho, neto, filho. Sobrinho, o filho, né? Porque aí pode... Pelas leis sistêmicas, isso traz emaranhamentos, porque traz a energia do nome, traz a repetição de destino, né? Então, não é que não deve nunca usar, mas é interessante fazer um trabalho sistêmico de liberação de energia, né? Se o pai teve uma boa vida sucedida, aí tudo bem, mas se não, aí já aí precisa fazer uma limpeza de energia. Tá bom.